Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para uma aula sensacional, uma aula sobre parada cardiorrespiratória e a gente vai fazer um apanhado geral dessa temática, vai usar aqui o guideline da ARRA 2020, vai usar também algumas informações da ARRA de 2015 que não foram revogadas, modificadas em 2020, mas que não foram também repetidas. Vamos estar utilizando também as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria, que já saiu aí a publicação de 2021 em relação à reanimação neonatal no RN, na sala de parto, tá certo, pessoal? Então, vamos comigo porque tem muita teoria, muitas questões daquele jeito que eu gosto e que você também aí vai gostar. Então, vamos nessa, gente. Então, primeira coisa aqui, o guideline, né? Fernanda, você abordou todos os detalhes, todos os parágrafos do guideline? Não. Eu tive a visão aí clínica, né, de concurseira mesmo, daquilo que mais cai, que eu já sei, bem como aquilo que pode vir a cair, tá certo? Mas é bom que você também pegue esse material, tenha aí salvo na sua plataforma, né, no seu computador, na sua pasta aí relacionada a materiais importantes, tá certo? E aqui a gente vai perceber o quê? A gente vai perceber que há a modificação inicial, que é o aumento de mais um elo na cadeia de sobrevivência, ok? Então, quando eu falo desse elo da cadeia de sobrevivência, a gente vai ter aqui o seguinte cuidado, de observar que onde tem atualização tem questão. Então, primeira coisa aqui que você já vai anotar aí, a cadeia aumentou um elo. Nós temos desde 2015 a mudança que ocorreu separando a cadeia intra-hospitalar da extra-hospitalar. Então, a cadeia intra-hospitalar, a gente pode fazer o quê? A gente pode intervir para que a parada não aconteça, que a gente vai chamar aqui, né, de questão relacionada a prevenir que aquela parada aconteça. E aí a gente vai, diante de uma parada em si, reconhecer que a parada está ali existindo e fazer a prevenção relacionada. Quando não tiver a prevenção, a gente reconhece a parada ali diante dos sinais e sintomas. Quais são os sinais e sintomas? Ausência de pulso, ausência de respiração ou respiração tipo GASP. Isso tem caído bastante em prova também. Tá? Aciona o serviço médico de emergência. Quando eu falo do ambiente intra-hospitalar, gente, a gente tem um serviço aí para ser acionado a depender da estrutura hospitalar aqui desenvolvida, tá? Então, por exemplo, no SARA, onde eu trabalhei por 8 anos, a gente tinha um sistema chamado de ELO. Então, qualquer unidade de internação que tinha uma parada, a gente ligava num ramal específico, que era um telefone, onde ficava a equipe da UTI. E aí, essa equipe da UTI se deslocava para o local onde estava acontecendo a parada para dar o suporte junto com a gente. A gente estava fazendo já a atenção aí, né, do suporte básico até a chegada desse pessoal que já vinha com a maleta, com acesso intraósseo, caso necessário, as medicações, tudo já no esquema. E era muito rápido aqui a chegada, né, que a gente tem aí em 2015 chamada de time aqui de resposta rápida, né. Então, o SARA já tem isso desde que eu entrei lá, já existia, né, desde 2006. E a gente sabe que cada serviço de hospital tem códigos, cores de código, números de códigos, né? Então, isso aí vai ser um acionamento para poder atribuir aí a união dessas pessoas que vão atender a parada e que estão sempre em treinamento mais acirrado para esses momentos, tá certo? E aqui, então, aciona esse serviço e, claro, vai aí prestando a RCP de alta qualidade, que é o suporte básico aqui de vida, tá certo? As compressões, as ventilações. A desfibrilação, ela vai acontecer nas situações onde há o ritmo chocável. Fibrilação ventricular, taquicardia ventricular aqui, ok? E o cuidado pós-PCR, aqui relacionado, né, a gente vai abordar ele de forma bem detalhadazinha logo mais. E esse elo da recuperação, que é se preocupar aí com a questão de avaliação neurológica, né, a questão multimodal de avaliação de prognóstico, tudo isso. Quando eu venho para o extra-hospitalar, a gente não tem como fazer essa questão de prevenção, né, de maneira geral, porque o paciente não está sendo monitorizado, não está ali monitorando riscos, tá? Então, eu vou detectar uma parada no ambiente extra-hospitalar, acionar o serviço médico aqui de emergência. A gente sabe que todo mundo hoje tem um celular, então você não precisa se deslocar, né, deixar a vítima sozinha, você vai aí acionar por meio de um celular, chamando, né? E, assim que possível, fazer RCP de alta qualidade, fazendo aqui a desfibrilação, quando possível e indicado. A gente sabe que tem aí legislações que trazem essa obrigatoriedade de locais com grande circulação terem o desfibrilador, tá certo? E aí chega a ressuscitação avançada com relação ao suporte médico aí
e de enfermagem especializado, como o SAMU, por exemplo, suporte avançado de vida, e cuidados aqui pós-PCR e recuperação, ok? Saber e conhecer essas cadeias aqui. E também saber dessa novidade do elo da recuperação é sua obrigação. Inclusive, quando a gente pega as provas já de 2020, 2021, isso aqui é o que mais tem aparecido nas questões, tá certo, pessoal? Vamos ficar atento aí. Aqui foi uma questão de 2020, mas eu precisei adaptar porque a questão aí do elo ainda não tinha sido cobrado nesse item aqui, tá bom? A cadeia de sobrevivência é composta por elos de igual importância, que traduzem o conjunto de procedimentos vitais para recuperar uma vítima de parada cardiorrespiratória no ambiente extra-hospitalar. Assinale a alternativa que indica a sequência correta em ordem cronológica dessa cadeia. Então, por exemplo, essa questão aqui foi da FEPESE, mas diversas bancas cobram exatamente essa sequência do passo a passo. Tá certo? O objetivo aqui não é que você treine questões, o objetivo é te mostrar a teoria e como que ela cai em prova. Então, o que é que ele quer? Ele quer a sequência do elo, do ambiente aí extra-hospitalar, tá certo? E também aqui vai estar cobrando exatamente assim a prova da Retsara. Tem uma questão igualzinha a essa aqui, com a sequência. Então, a letra A vai dizer reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência. Exatamente, o primeiro item tá certo? Tá. Reconhecer, porque se eu for chamar o serviço médico de emergência, eu vou ter que primeiro ter visto a pessoa, né? Olha, não está respirando, eu tenho que saber da informação. Então, reconheceu e chamou o serviço médico de emergência. Quando eu fiz o ACLS, foi bem interessante, bem aí, maravilhoso, né? Adorei fazer o ACLS. A primeira coisa é reconhecer, gente, né? Chegou ali do lado da vítima, chamou, senhor, senhor, o senhor não responde, né? E aí, no caso do paciente sendo atendido por um socorrista leigo, algumas coisas modificaram aqui em 2020, né, no sentido de não precisar ver o pulso mais, por exemplo. Parou de respirar ali, a gente está vendo que o paciente está inconsciente, o leigo já pode começar com as compressões. O profissional de saúde vai rapidamente ver aí o pulso e a respiração em não mais do que 10 segundos, né? Então, isso aí a gente também precisa atentar para esses detalhes. RCP imediata, de alta qualidade, aí essa alta qualidade a gente vai pensar em profundidade, a gente vai pensar em frequência, a gente vai detalhar tudo isso. Rápida desfibrilação quando indicado, a gente já sabe FV, TV, a gente vai avançar nisso aí ao longo da aula, que é só para a gente pegar o elo. Suporte avançado de vida, maravilha, tá ficando lindo, né, gente? Cuidados pós-PCR e recuperação. Exatamente, chamando sua atenção para aqui o elo da recuperação, que é novidade, tá? Os outros itens ele vai alternando aí com erros relacionados aqui, né? A sequência eu não vou ler porque a gente não tem objetivo aqui de trabalhar essas questões nessa aula. É simplesmente mostrar como cai, tá certo? Então, eu preciso que você memorize a sequência das duas cadeias aqui trabalhadas, tá? Questão de número 2. IBFC, SES aqui, Paraná, 2016. De acordo com as diretrizes da ARRA, é correto afirmar que a cadeia de sobrevivência de parada cardiorrespiratória extra-hospitalar para socorristas leigos deve ser iniciada a sequência por. Então, o que ele quer? O início, a primeira parte da cadeia extra-hospitalar. Desfibrilação imediata? Peraí, eu nem reconheci ainda que o paciente está em parada. Como é que eu vou fazer uma desfibrilação? Até porque não é toda parada que tem desfibrilação, tá? Se for sistolia, atividade elétrica sem pulso, não tem. Vigilância e prevenção vai ser aqui a parte inicial da cadeia intra-hospitalar, entende? Então, por isso que eu tenho que saber tanto do intra quanto do extra, ok? Então, no intra-hospitalar, a gente tem reconhecimento, vigilância e prevenção, certo? C. Reanimação cardiopulmonar imediata de alta qualidade. Então, observe que antes de reanimar, eu preciso saber que a pessoa está em parada e tenho que buscar ajuda, porque sozinha eu não vou resolver. Então, a letra D tem reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência. Ok, gente? Letra D aqui o nosso gabarito, é muito importante saber aqui a sequência do nosso elo, da cadeia de sobrevivência. Outra coisa interessante, que é de 2015, isso aqui, 2020 não reforçou essa questão, mas também não revogou, né? Que é a presença de um time de resposta rápida treinada para a coreografia da ressuscitação. Quer ter aqui o suporte, né? Como eu dei o exemplo no SARA, que funciona muito bem, para que nós tenhamos as pessoas dentro do ambiente aí, hospitalar e dos ambientes de serviço de saúde treinados para o atendimento da RCP. Beleza, falamos do elo, falamos do time de resposta rápida. Agora vamos verificar os sinais de parada cardiorrespiratória. Primeiro, o paciente está em parada cardiorrespiratória. Vou ver os sinais vitais, minha gente? Não, porque não tem. Não tem pressão,
não tem frequência cardíaca, né? O paciente aí diminui rapidamente a temperatura, então ele vai ficar hipotérmico. Então a gente não tem sinais vitais para olhar, a gente vai ter que ver o foco aqui na respiração e na frequência cardíaca, e de forma simultânea a gente vai estar olhando como profissional de saúde. Se for leigo, já viu o paciente parado aí, inconsciente, já começa a reanimação, tá certo? Isso é uma mudança de 2020, inclusive, porque perde muito tempo olhando o pulso. Então, eu tenho aqui, ó, as características para suspeitar de uma PCR, paciente irresponsível ao estímulo, respiração agônica ou ausente. Essa respiração agônica a gente chama de GASP, tá? Que é uma respiração não efetiva, a gente vai ver que isso cai em prova. E sem pulso central palpável. Esse pulso central vai ser visto por meio do pulso carotídeo, tá certo? Fernando, eu posso ver o femoral? Tem muita gente que pergunta isso para mim no fórum. O femoral também é um pulso central, ele vai demorar de desaparecer. Mas acontece que o pulso femoral, ele é difícil de ser percebido numa parada, porque você vai ter que tirar a roupa do paciente, né? Então, é um local mais difícil de acesso. Então, aqui tem a padronização do pulso carotídeo. Isso para crianças maiores e também para adultos. Quando a gente fala em bebês menores de 1 ano, a gente está falando do pulso braquial. Tá certo, gente? Isso já cai em prova também, isso já é importante pra gente. Menor de 1 ano, braquial. Maior de 1 ano, carotídeo. Questão 3. A parada cardíaca é a interrupção abrupta das funções do coração. São sinais relativos ao quadro clínico de parada cardiorrespiratória. Midríase bilateral, taquicardia e aumento rápido da pressão arterial. Então, o que vai acontecer aqui, gente? O paciente vai ter midríase numa PCR mais aí postergada, né, assim, mais demorada, né, não é um sinal inicial relacionado, mas de fato a midríase vai acontecer um pouco mais adiante. Taquicardia, pelo amor de Deus, eu tô sem pulso, como é que eu vou ter taquicardia, né? E a pressão vai a 0, né, não tem pressão, o sangue parou de circular, gente. A gente tem que lembrar disso. B, taquicardia a gente já corta também. C, opa, ausência de pulso, lindo. Queda rápida da pressão, exato, vai a 0, né? E a apneia, porque eu não tô respirando, olha que lindo. Eu amo ensinar desse jeito, gente. Eu mostro para você, isso aqui são sinais da PCR. Aí eu mostro para você, tem uma questão que cobre exatamente os sinais da PCR. Né? Então, eu, assim, até me emociono em pensar, assim, como é bom estudar assim, vendo a teoria e vendo como que isso cai em prova. Porque, de fato, faz a diferença na sua preparação, tá bom? E aqui vem taquipneia, não estou respirando rápido, simplesmente eu parei de respirar, né? E bradicardia, não estou com frequência cardíaca baixa, simplesmente eu estou sem pulso, ok? Então, tranquilo, letra C pra gente. Vamos nessa 4, porque ela tem um nível de aprofundamento muito bom. Eu gostei muito dessa questão, a banca aí, AMEOSC, 2019. Qual dos ritmos respiratórios abaixo indica parada cardiorrespiratória? Fernanda, por que está aprofundado? Porque a gente aproveita para falar de algumas alterações de ritmo respiratório. BIOT é a letra A, que é um pulso respiratório, uma frequência respiratória totalmente irregular, gente. A gente vai ter respirações, às vezes rápidas, depois fica com um período grande de apneia, que pode dar 10 a 60 segundos de apneia. E é um tipo de respiração conectado com lesões neurológicas, tá? E é parada cardiorrespiratória? Não. Ele tem esses momentos de apneia, mas ele volta a respirar. Então, tem aí um problema neurológico acontecendo. Apnêutico. Fernando, eu ouvi falar desse nome em algum lugar. De onde que eu ouvi falar esse apnêutico? Se você estudou comigo, aí o sistema respiratório, o funcionamento e o controle do sistema respiratório, a gente fala do centro apnêutico, né? O centro apnêutico e o pneumotáxico são centros de controle da respiração aí a nível central, né? No sistema nervoso central, a gente vai ter aí, quando um centro apnêutico ele é alterado, ele é aquele que dá pausa respiratória, né? Então, o pneumotáxico é aquele que acelera a respiração, manda respirar. E o apnêutico diz devagar. E eles aí, em harmonia, vão controlando esse sistema por meio do envio da informação para o bulbo, tá certo, pessoal? Porque a gente tem aí formando o tronco cerebral, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Esses centros aqui, pneumotáxico e apnêutico, eles ficam lá na ponte. E ele vai se comunicando com o bulbo, que é quem manda informação aí para o nosso sistema respiratório para poder disparar o nosso drive respiratório na quantidade certa, né, demandada aí para que a troca de oxigênio e gás carbônico possa acontecer. Então, o centro apnêutico é um local
da nossa fisiologia, que está lá na ponte, lá no nosso sistema nervoso central, dentro do tronco, tá certo? Ajudando no processo de controle respiratório. E a respiração do tipo apnêustica é quando esse centro está atingido, ou seja, eu vou ter uma respiração com uma inspiração longa e com períodos de apneia, quando há uma lesão pontina, lesão da ponte, tá certo? É parada cardiorrespiratória? Não. A parada é a apneia, gente. Atáxico. O que é atáxico? É irregular. É igualzinho a biote, certo? GASP é essa respiração agônica não efetiva. É um tipo de parada respiratória. Então, na sua prova, parada respiratória vai vir com apneia, ausência de respiração, que é o que a gente mais espera numa resposta, como estava ali na questão de número 3, ou vai vir com a respiração tipo GASP, tá, gente? Fiquem atentos a essa terminologia. Beleza. Então, aqui a gente já parte do princípio para diferenciar o que é uma parada respiratória do que é uma parada cardíaca, tá? Então, a parada respiratória, o paciente está irresponsivo ao estímulo, com respiração agônica ou ausente, com pulso central palpável. Então, a grande diferença da parada respiratória somente é que ele está ali sem respirar, mas ele está conseguindo perceber o pulso, né, o socorrista. Na parada cardíaca, eu vou ter o paciente irresponsivo ao estímulo, com respiração agônica ou ausente, sem pulso central palpável. Então, essa é a grande diferença aqui, tá certo? É claro e óbvio que o sistema respiratório e o sistema cardíaco, eles estão entranhados, né? Quando um para, é questão de tempo para o outro parar, né? A gente sabe disso. Tanto que quando tem aí uma asfixia, uma obstrução de via aérea por corpo estranho, vai acontecer primeiro a parada respiratória, mas se a gente não reverter a situação, na sequência a gente tem que ficar atento para reanimar esse paciente, porque vai vir a parada cardíaca na sequência, tá certo? É tudo relacionado aqui. E tanto é tudo relacionado que eu amo essa imagem. Vocês sabem que eu trabalho muito com essa imagem, né? Que é a imagem aqui da ligação do nosso corpo com o sistema aí da fisiologia, da respiração, com o sistema cardíaco em conjunto. Olha que lindo. Eu tenho o sistema nervoso central, por meio aí da ponte, né? O centro pneumotáxico, o centro apnêustico e o bulbo. Esse bulbo recebe informações dos receptores aí, dos quimiorreceptores, relacionada à leitura, né, desses níveis de gás carbônico, de O2, para ver se vai mandar respiração ou não, se manda mais rápido ou não. Então, ele vai controlando isso por meio aí dessas informações que vão chegando, desses quimiorreceptores, tá? Então, o sistema nervoso central participa assim. Ele vai estar enviando informação para os nervos periféricos. Esses nervos periféricos vão inervar os músculos da caixa respiratória, tá certo? Então, a gente tem, por exemplo, o nervo frênico que vai inervar o meu diafragma, né? E aí ele vai conduzir a informação e dizer, contrai, né? Então, a gente vai ter tudo isso interrelacionado, tá? Essa minha caixa torácica, ela tem que estar inteira para poder expandir e expandindo, encher o pulmão. Então, eu tenho que ter aí o funcionamento da parte óssea, né, das costelas, para poder conseguir não estar fraturada, por exemplo, como um tórax instável que fratura 2 lugares em 2 costelas aí paralelas próximas, né? Então, tem que estar ela inteira. O músculo tem que estar funcionando. Doenças do aparelho muscular, por exemplo, né, vai trazer dificuldade dessa expansibilidade. Então, a gente tem aqui que estar com isso íntegro. As vias aéreas têm que estar inteiras para o ar entrar e para o ar sair. Tenho que ter o parênquima. O que é parênquima? Parênquima é a parte do meu órgão funcional. Parênquima pulmonar, onde é que funciona, onde é que exerce a função do pulmão? Dentro dos alvéolos, que é quando tem a troca gasosa. Mas para a troca gasosa acontecer, olha quem tem que estar ligado no sistema respiratório, minha gente, é o sistema cardíaco, né? O coração tem que mandar o sangue. Esse sangue tem que chegar lá, próximo ao alvéolo, e esse sangue tem que chegar rico em hemoglobina, para que, de fato, eu possa carregar o oxigênio aqui para os tecidos, tá bom? Então, observe que essa imagem, ela traz para mim a ligação de tudo que tem que estar funcionando para eu não ter uma parada cardiorrespiratória. E aí, com base nisso, a gente vai para os 5Hs e 5Ts das causas de PCR. Fernanda, eu tenho que decorar isso aqui? Tem que decorar isso aqui, tá certo, pessoal? Então, vamos lá. 5H, hipóxia, que é a diminuição de oxigênio. E essa causa de hipóxia, gente, vai acontecer de diversas formas, né? Então, posso ter aqui uma hipóxia, por exemplo, por uma causa aí de intoxicação, né? Por exemplo, por um monóxido de carbono, um incêndio, né?
Hipovolemia, um sangramento, pode levar aqui a uma hipovolemia. Hidrogênio, que é a questão da acidose, que vai levar a uma parada também. Hiper ou hipocalemia, que tem a ver com cálio. Quem é o cálio? O cálio é o potássio. O potássio, ele participa dos potenciais de ação aí frente à atividade elétrica cardíaca. E tanto o excesso dele quanto a falta dele pode levar a uma PCR. Hipotermia, que é a diminuição da temperatura. Tá? Num afogamento, por exemplo, a gente tem aí uma hipotermia sendo uma causa de PCR. E os 5 T's, quais são? Tensão no tórax, que é o pneumotórax hipertensivo. O que é o pneumotórax hipertensivo? A entrada de ar na estrutura pulmonar aqui, entre o pulmão e a caixa torácica, ou seja, entre a pleura visceral que reveste o pulmão e a pleura parietal que reveste a caixa torácica, vai ter entrada de ar. Quando esse ar entra, esse ar começa a comprimir o meu pulmão. Esse pulmão começa a comprimir as estruturas centrais relacionadas aí aos grandes vasos. Então, eu vou ter aí uma obstrução da minha circulação por compressão de grandes vasos, tá? E o pulmão contralateral. Tamponamento cardíaco, ao redor do coração, entre ele e o saco pericárdico, vai ter líquido atrapalhando o batimento cardíaco. E aí a gente pode evoluir para uma PCR por tamponamento cardíaco. A gente conhece a tríade de Beck, né? A tríade de Beck tem a ver com tamponamento cardíaco, hipofonese de bulhas, hipotensão arterial e distensão de jugular, tá? Isso vai levar à suspeita da gente, né, de um tamponamento cardíaco. Toxinas, ou seja, intoxicação de maneira geral, qualquer droga aí, qualquer tipo de substância em altas doses pode gerar, né, uma parada cardiorrespiratória, e diversas delas aqui, por exemplo, opioides em altas escalas vai evoluir com uma parada respiratória, na sequência se transforma na parada cardiorrespiratória e várias outras toxinas. A gente tem uma aula aí maravilhosa de intoxicações exógenas, né, falando bastante sobre as toxinas. Trombose coronariana. O que é trombose coronariana, gente? É um infarto agudo do miocárdio, né, principal causa de morte aí. E tromboembolismo pulmonar, ok? Então, nós vamos ter aí esses 5Hs e 5Ts. Nós temos na criança, e aí a gente já vai fazer aqui um paralelo, porque vai ter lá no finalzinho um bloco só de PCR em criança, onde a gente vai estar falando das recomendações em crianças, e depois a gente vai fazer um bloco especial da reanimação neonatal, tá? Porque na ARRA, ele vai falar de reanimação em crianças, vai falar em gestantes, a gente também vai fazer um bloco específico de gestante, e não vai falar nada relacionado à sala de parto, por exemplo, né? Ou pouquíssimas coisas relacionadas à sala de parto. Mas a gente usa o que as bancas cobram para a sala de parto, que é as diretrizes relacionadas à Sociedade Brasileira de Pediatria, que já tem de 2021, tá? Mas à medida que eu for falando, por exemplo, eu falei da verificação do pulso no adulto, carotídeo. A gente viu que menores de 1 ano, a gente já viu que é o braquial. Então a gente vai fazendo esse paralelo, até para você na hora da prova, já ficar atento assim, o que tem no meu caso do enunciado? Quem é o meu paciente? Quem é a minha vítima? É uma criança? É um RN de sala de parto? É aqui um adulto? Né? Uma gestante? Quem é esse meu público? Porque vai ter particularidades aqui a depender desses públicos, tá certo, pessoal? E aqui uma dessas particularidades é a questão da criança ter dentro dos Hs, além de todos aqueles, hipóxia, hipovolemia, hidrogênio, hipocalemia, hipotermia, tem um H da hipoglicemia, tá? E o 5T, tensão no tórax, mesma coisa, tamponamento, toxina, trombose coronariana e tromboembolismo pulmonar. Então, aqui a gente vê que na criança acrescenta a hipoglicemia, tá? Por que, Fernanda, na criança acrescenta essa hipoglicemia e no adulto não? Primeiro, a criança que está com hipoglicemia, ela não tem, começa a diminuir ali, né, a glicose, ela não tem o mesmo mecanismo de resolução de uma hipoglicemia que um adulto que percebe ali uma fome, ele consegue ali comer alguma coisa. Né? A criança precisa que muitas vezes alguém tenha essa iniciativa de ir lá oferecer, né, a comida para ele. Então, primeira coisa que a resolução de uma hipoglicemia ao perceber os sintomas de um adulto e de uma criança é diferente. E o mais importante é a reserva metabólica. A criança não tem reserva metabólica tanto quanto o adulto, tá certo? Então, a criança ela tem aí essa dificuldade na homeostase da glicose, né, diferente do adulto, tá certo, pessoal? Por isso que a gente vai ter aí também essa hipoglicemia, principalmente na criança, tá? Questão de número 5. Conforme a ARRA, 2020, foi uma prova de 2021, são causas reversíveis de uma PCR, exceto
Então, eu acho que você não tem nem dúvida, né? Que 5H e 5Ts estarão na sua prova, tá? Tem chance de estar na sua prova. Hipovolemia. Então, diminuição de volume tem relação? Tem. Trombose encefálica? AVC? Não, né, gente? Vai ser trombose coronariana, né? Então, a gente vai ter aqui, olha, trombose coronariana ou tromboembolismo pulmonar, tá certo? Então, trombose encefálica vai ser o gabarito da gente. Ah, Fernanda, mas o paciente que tem AVC, e esse AVC vai acontecer lá na região que controla a respiração. Tem 5H e 5T trombose encefálica aqui, minha gente? Não fica viajando em outras coisas. Aí tem gente que pensa mais do que deve em relação a por exemplo, ficar meditando, né, em possibilidades. Porque um AVC, uma região que altera a respiração e vai acontecer. Não, gente, é o 5H, 5T que está escrito na arra que ele quer aqui e ponto, e acabou, ponto final. Tá certo? Então, letra B, trombose encefálica. AVC não está na lista dos 5Ts aí, certo? Hipocalemia e ou hipercalemia. Toda vez que eu, concurseira nata, vejo o nome hipocalemia e hipercalemia, eu faço uma exoftalmia, igual desenho animado, boto o olhinho para fora, e aí eu vou olhar, peraí, é potássio ou é cálcio? Porque são nomes muito parecidos, né? E tem banca que faz maldade exatamente aí. Então, hipocalemia de cálcio é potássio, tá certo? Então, hipocalcemia é de cálcio, tá certo, gente? Então, toda vez que você vir esse termo na sua prova, você vai prometer a mim que você vai parar com calma e vai olhar qual é o eletrólito que ele está se referindo aqui. Tá combinado? Beleza. Então, aqui é potássio, tá tudo certo, só pra gente chamar a sua atenção. Hipotermia, tá lá também nos Hs. Toxina tá no T, tá. Lindo! Questão maravilhosa aqui pra gente, letra B. Agora a gente vai entrar nos ritmos de parada. Isso aqui cai demais em prova, tanto de enfermeiro quanto de técnico, pra gente olhar um traçado de eletro e saber qual o tipo de parada que está acontecendo. Ah, Fernanda, mas interpretação de ECG. Calma, gente. Lá na aula de clínica médica, a gente teve uma aula gigante de arritmia. Lá a gente falou de todas as arritmias, falamos de forma aprofundada, tratamento. Parada com ECG de parada é muito tranquilo. É muito tranquilo. Primeiro que só tem 4 tipos. Certo? E segundo, porque é tão característico aqui na questão do que a foto que eu botei aqui na parte teórica, que você nunca mais vai esquecer. Se você não sabe disso hoje, agora você vai aprender e desbloqueia aí. Desbloqueia da sua cabeça essa ideia de que eu não sei eletro. Tenha calma. Tenha calma, respire e vamos comigo no próximo bloco para a gente poder destrinchar isso aqui, ó. E eu te mostrar como que isso cai em prova e você vai olhar e vai dizer, mas não é que isso é fácil mesmo, Fernanda? Vai. Tenho certeza disso. Vamos comigo lá no próximo bloco.